oficialmente agora, estamos aqui para o nosso webinar mensal do Brasil Talks, e claro que no mês de março teríamos que falar de mulheres. Então temos um painel muito rico para compartilhar com vocês, mas antes disso eu preciso fazer os nossos housekeeping, né? Então vamos lá, Van? Primeiro, agradecimento a todos os nossos patrocinadores, e que sem eles a gente sabe que não poderia estar aqui, eles aqui nos permitem. Van, você muda o slide, por favor? E, gente, tecnologia, como sempre, deixando a gente na mão na hora que a gente precisa. Vamos lá, então. Agradeço a todos os patrocinadores, depois a gente põe de novo os patrocinadores, e gostaria também de agradecer ao nosso comitê. A gente tem um Senior Committee que trabalha com a gente, e a gente sabe também que sem esse Senior Committee nos ajudando e nos dando ideias do que fazer e como fazer, trazendo contatos, etc., a gente não poderia fazer tudo o que a gente faz, certo? Vou chamar a Carol. Carol, para você nos dar a dica de... Esse mês, na realidade, não vai ser uma dica de livro, né? Vai ser uma dica de reportagem. Então, é um pouco diferente. Deixa eu liberar você aqui para falar, Carol, que eu não sei o que aconteceu com a Van, acho que ela caiu. Ah, meu Deus. E agora? Como é que eu faço para liberar? Alguém sabe? Vê, você sabe? Ih, você também está no mudo? Meu Deus, quem sabe como é que eu tiro do mudo aqui, gente? Tá todo mundo no mudo? Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Usuário de Zoom. Ah, Vanessa voltou. Vamos lá, gente, ajuda, please, por favor. Momento de desespero. Eu vou... Gente, eu travei. Gente, não, o que aconteceu? Manda bola. Você saiu do ar. Entra aí e libera as pessoas para falar, por favor. Carol, Carnaúba, pode trazer para a gente aí. Sem apresentação mesmo, vai? Não, vai lá. Eu travei. É assim, ao vivo. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, já diz o velho Faustão, né? Então, bora lá. Bom dia. Tudo bem com vocês? Aí, a dica de leitura, gente, enfim, é um prazer estar aqui com vocês. Esse momento de troca é muito prazeroso, acredito, para todos nós. Carol, fala um pouquinho mais perto do microfone, que está bem longe para te ouvir. Tá Isso, melhorou bastante. Então, a dica de leitura, na verdade, não é nem de livro, é uma leitura super leve da revista Época Negócios desse mês. Ele é com a capa Cenas de uma CEO, né? Eu acho que para esse mês de março, né, o mês da mulher, também um mês bastante emblemático, e trazer o perfil de uma executiva que eu não conhecia, né? Ela é a CEO da startup colombiana Rappi. Ela é a TJ Jankovic. Ela tem 35 anos, nasceu na Sérvia, né, e hoje é casada com um brasileiro, mãe de 2 bebês, né, essa foto lindíssima dela amamentando. E nesse perfil traçado pela revista está muito bem escrito, gente. Eu realmente recomendo assim, a leitura. A revista toda é bem interessante, mas esse perfil está bem especial. Ela traz as experiências da infância dela na guerra, então, para esse momento, assim, ter uma mulher executiva sendo número 1, né, de uma das grandes startups, nesse momento agora, onde todo mundo pede delivery, e que, né, teve essa experiência de guerra, é bem interessante ler. Né? Fala das experiências que ela teve, né, em outros países. Ela se formou na Itália em matemática aplicada, trabalhou no Google, trabalhou no Uber, trabalhou no BNP. Tá? Ela divide um pouco da rotina de trabalho dela, como é que funciona, a divisão de papéis com o marido. Então, assim, é um perfil muito interessante. Então, essa seria a minha dica de leitura aqui para vocês, aqui pelo Brasil Talks. Espero que vocês gostem. Estou à disposição para a gente trocar figurinhas a respeito dessa mulher maravilhosa que está aí no perfil da revista Época Negócios desse mês. Beleza, Carol, muito obrigada. Eu não li a reportagem ainda, mas com certeza vou ler, porque já me interessou também. Até porque está super atual, né? Falando de tudo um pouco. Então, tudo que nós estamos passando nesse momento. Muito bacana. Bom, agora vamos, então, finalmente para o nosso tema principal.
Hoje temos aqui conosco algumas pessoas que eu conheço todas muito bem, adoro a todas, e principalmente a minha partner in crime, que vai mediar esse webinar. E eu prometo para vocês que eu vou tentar ficar quietinha, porque dessa vez eu não tenho o que falar, tá bom? Então vamos lá, Van, passo para você agora. Então, vamos lá, bom dia a todos e a todas. Como a Paty falou, é um painel muito gostoso, né? Só na preparação já saiu tanto assunto que a gente tem tanta coisa para falar, e eu não vou apresentá-las, porque eu quero já que vocês escutem logo de começo a voz dessas mulheres incríveis. Então, eu quero que a Fernanda conte um pouquinho dela. Quem é a Fernanda e o que você está hoje trazendo aqui para a gente, Fê? Obrigada, Van, obrigada, Paty. Bom dia a todos. Meu nome é Fernanda, eu tenho 40 anos, sou a filha mais nova de 3 mulheres incríveis também. Tenho 2 irmãs, né? Sou a filha mais nova. Tenho um filho de 4 anos e meio, que é o Pedro Henrique. Então, vou falar um pouquinho sobre isso. Acho que depois da maternidade tudo se transforma. Em relação à minha formação e carreira, eu sou formada em engenharia elétrica, né? Acabei não atuando especificamente na área ao longo do tempo. Comecei trabalhando com consultoria de negócios, fiquei 7 anos na Accenture. Depois desse período, passei de fato a trabalhar com recursos humanos, que é onde eu estou hoje, né? Então, passei 3 anos e meio no HSBC. Passei por áreas de remuneração, desempenho, business partner, e hoje estou no Santander desde 2014, onde eu trabalhei como business partner também por 5 anos, e neste momento eu sou responsável pela área de serviços de recursos humanos, né? Desde a entrada do funcionário até from hire to retire, né? Que a gente fala. E nesse contexto, muitos desafios aí. Acho que ao longo dessa carreira tive a oportunidade de viajar bastante, projetos nos Estados Unidos, África do Sul, México, enfim, e dentro do Brasil também. Então, acho que bastante coisa bacana aí dentro dessa trajetória. Obrigada pelo convite. Muita coisa para contar para a gente, né, Fê? Muito bem-vinda. E para fazer parte do nosso painel, estou chamando a Juliana Ruiz, que vocês também tem muita gente já conhece. Ju, conta um pouquinho para mim, né, para nós, quem é você e o que você hoje vai trazer um pouco para a gente. Tá joia, pessoal. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite. Estou muito lisonjeada de estar aqui dentre mulheres tão admiráveis. Para aqueles que não me conhecem, eu sou a Juliana Ruiz, eu tenho 34 anos, sou formada em Direito, né? Então, portanto, sou advogada. Tenho uma filha também, que tem 6 anos, a Luísa, e eu concordo com você, Fê, que há um antes e um depois da maternidade, realmente. Foi disruptor na minha vida, em todos os aspectos. E eu atuo na área de mobility, né, há quase 12 anos. Eu comecei em 2010, na verdade, embora eu tenha nascido em São Paulo, eu morei muito tempo em Recife, por isso a mistura de sotaques. E aí, em 2009, quando eu voltei, eu entrei no trainee da Price, iniciei minha carreira voltado para a parte fiscal, né, assessorando expatriados. Então, assim, foi totalmente cair de paraquedas, realmente, porque como advogada eu jamais imaginei trabalhar com expatriados, muito menos com impostos, né, com cálculos. E passei ali algum período, depois eu tive a oportunidade de migrar um pouquinho para outras consultorias. Trabalhei também com... É verdade, Carol, comecei muito bem, tá puxando sardinha, né? Depois eu trabalhei na parte migratória mais voltada para vistos, documentação, com um olhar um pouco para todo o restante ali do que engloba na área de mobility. Também desenvolvi a carreira nessa área durante todo esse período, passei por outras empresas e mais recentemente, em 2021, tive o ímpeto, né, por que não, de iniciar minha própria consultoria. Então, há 1 ano e meio, eu fundei a Ego Immigration Services, que é um escritório boutique e oferece esse tipo exatamente de serviços de imigração e tax. Então, só 34 anos, Ju? Só? Oi? Só isso para essa história toda? E já fez coisa nessa vida, hein? Muitas coisas. Ai, meu Deus. E trazendo para o nosso painel a Virgínia, para contar também um pouquinho de quem é ela, para vocês conhecerem, e ela trazer mais tópicos aqui para a nossa conversa de hoje. Ai, obrigada, Vanessa, obrigada, Patrícia, pelo convite.
E bom dia a todos, né? Grupo incrível aqui do Brasil Talk, só crescendo, crescendo, maravilhoso. Bom, eu não vou começar falando da idade, porque eu não gosto. Depois dos 50 a gente não fala mais. Então eu não Concordo, gosto. Vê, concordo. Não, esse negócio de falar a idade não está certo. Mas eu tenho mais de 25 anos de mundo corporativo, sou paulista, sou casada com Alexandre, eu sou mãe de um pet, né? Sou mãe da Kimi, que é uma fofa. Comecei minha carreira há muitos anos na área de tecnologia. Quando eu era teenager, eu achava que tinha que trabalhar com computadores, né? Então, eu comecei minha carreira na área de tecnologia. E aí eu fui me especializando em gestão de projetos de tecnologia. E nos anos 2000, por exemplo, eu fundei um Project Management Institute no estado do Paraná, porque eu achava que naquela época a carreira de gestão de projetos era só de engenheiros. E, na verdade, não, era de engenheiros, né, programadores, tecnólogos, eram para todas as pessoas. Então, me especializei em gestão de projetos e comecei a desenvolver projetos na área de recursos humanos e foi aí que eu fui migrando minha carreira para recursos humanos. Por conta disso, eu fui expatriada, trabalhei 1 ano nos Estados Unidos, trabalhei 2 anos na Cidade do México, com projetos de recursos humanos para toda a América Latina, e fui me desenvolvendo, trabalhei também em áreas especialistas de recursos humanos, fui gestora de treinamento, fui gestora de remuneração, até terminar a carreira, né, corporativa sendo business partner, HR business partner, que é a generalista, né, a pessoa que navegou por todas as sub-áreas de recursos humanos e que hoje é generalista. Nos últimos 3 anos, eu tirei um sabático, fui fazer um mestrado, fiz um mestrado de liderança e empreendedorismo para inovação ambidestra, na Europa, foi uma experiência assim, incrível, e acabei fundando uma consultoria de recursos humanos online. Queria contar também que nessas experiências todas de expatriamento, eu corri uma maratona, que foi algo assim, a Fernanda Lopes Fernandes vai contar um pouquinho também, que foi algo incrível na carreira, que às vezes você é expatriada e não sabe o que fazer, né, no país, falei, eu vou correr e vou conhecer esse país, e acabei correndo uma maratona. Mas essa é a Virgínia. Obrigada a todos. Obrigada a vocês por estarem aqui com a gente. E como vocês puderam ver, né, são 3 mulheres incríveis em momentos de carreira muito diferentes, né? Então eu queria que vocês trouxessem um pouco, dividissem com a gente. Vocês já contaram um pouco desse background profissional, como chegamos até aqui, mas eu queria ouvir de vocês. Fê, vou começar por você. Em que momento que a Fernanda está profissionalmente? E divide com a gente também, né, o que te chamou a atenção quando a gente falou de falar de mulheres executivas de sucesso. Bacana, Van. Acho que eu posso começar falando, né, de 2017 para cá, principalmente, né? Meu filho nasceu em julho de 2017 e aí no retorno da licença maternidade, eu ainda voltei a trabalhar na mesma função, né, como HR Business Partner, apenas mudando de área de atuação, né, de área de atendimento. E aí ali eu vi uma oportunidade de ter novos olhares, né? Então conectei um pouco da minha formação de engenheira com a minha experiência que estava mais voltada com pessoas, né? E aí apareceu uma oportunidade neste ano do meu retorno da licença maternidade de trabalhar com operações de recursos humanos. Então eu poderia usar, né, um pouco desse expertise de processos, de gestão de projetos e também a questão da experiência em recursos humanos. Além disso, até aquele momento, eu só tinha gestionado equipes menores, né, com no máximo 7 pessoas. Então, também era uma oportunidade de ampliar o meu espectro em termos de liderança, né? E aí, naquele momento, eu recebi uma equipe de 40 pessoas, né, que hoje já está muito maior. Então, eu acho que, falando um pouco desse período, eu consegui desenvolver alguns skills, né, que me ajudaram muito nessa questão, né, de gestão, na questão do próprio conhecimento de recursos humanos de maneira mais aprofundada, né, porque como eu comentei lá no começo, na consultoria, eu não era necessariamente recursos humanos, né, então eu acho que nesse momento a gente tem
esses desafios, né, da gestão, da questão de todas as variáveis aí que a gente está no mundo, né, depois de pandemia e etc., quando você olha não só para o seu individual, mas também para os demais, você encontra os desafios de diferentes naturezas, né? O problema do outro que está dentro da sua equipe é tão importante quanto o seu ali, porque senão a engrenagem, né, vai se desconectar. Então, eu acho que esse momento, eu estou nesse momento de ampliar ainda mais a minha capacidade, né, de gestão e de enxergar a diversidade, né? Eu acho que o momento em que eu me formei lá atrás, o momento em que eu passei pelas outras 2 empresas, é muito diferente do que eu estou agora, né? Esse olhar de diversidade, o próprio mote aqui da nossa conversa, né? O meu olhar de diversidade, quando eu entrei na engenharia, em que todos os vieses inconscientes, né, eram curso para homem, etc., hoje a gente precisa exercitar, né? Até para eu mesma não cometer o mesmo erro que eventualmente cometeram comigo. Então, eu acho que esse é um momento de muito aprendizado, de aprofundar e de crescer, né? E eu achei interessante, né, quando vocês chamaram a webinar de Mulheres de Sucesso, eu falei, nossa, mas eu sou realmente essa mulher que eles estão falando que eu sou, né? E o sucesso também, para mim, eu acho que para cada um vai ter um significado diferente, não está relacionado definitivamente ao cargo, eu acho que está relacionado à trajetória e a tudo aquilo que a gente passa ao longo dessa jornada, né? Sem dúvida. É uma construção de sucesso, né, Fernanda? E acho que você tocou num ponto muito importante. A gente está usando a hashtag Break the Bias, que foi uma hashtag mundial, né? Não é o Brasil Talks que está usando, mas é algo que realmente chama a atenção, né? O que é ter sucesso, e para cada um, com certeza, se a gente abrir essa discussão e colocar no chat, olha, sucesso para mim e a gente vai ter diversos tipos de realização. Mas quando a gente olha para vocês, a gente sabe que é uma trajetória, né? E a Fernanda trazendo vários pontos que tocam, né? Quanto você já teve que break the bias para estar no momento profissional que você está, né? E sim, ser uma mulher de sucesso. Mas a gente já vai falar um pouco do quanto o externo interfere muitas vezes e traz esse questionamento, sabe aquela vozinha na nossa cabeça? Será mesmo que eu sou essa mulher? Será que eu tenho esse sucesso? O quanto isso é muito frequente para a gente, né? E aí eu trago para a discussão a Ju, que está agora, né, num momento profissional muito diferente, muito à frente da empresa dela, né, Ju? Então conta para a gente como que é a Juliana, CEO à frente da iGo. Então, Van, eu acho que eu posso definir, eu gosto de definir que eu estou recomeçando, né? Eu acho que eu não tô, eu não, acho que o significado é realmente esse. Não é um começo, porque não é um começo do zero, mas é um recomeço, né? Porque são muitos desafios e que surgem ao longo do caminho, porque agora é tudo diferente. Acho que você estar à frente do seu negócio tem um peso muito importante. Acho que tem os benefícios, a gente não pode deixar de mencioná-los, mas a responsabilidade é extrema, né? Então, assim, é o contato direto com o cliente, é a prospecção do cliente, são as funções, especialmente quando a gente está falando de uma empresa pequena, que anteriormente não era uma preocupação minha, né? Eram coisas que nem passavam pela minha cabeça e que hoje, enfim, fazem parte do dia a dia, então a gente tem que dormir acordando pensando nisso. Mas eu acho que é preciso ter coragem. Então, embora eu sei que, apesar da pouca idade, né, digamos assim, e apesar de ouvir muitas pessoas sopesando o contrário, né, acho que, por que você vai se arriscar? Existem tantas empresas no mercado, tem tanta consultoria, mas por que não ir para uma empresa? Você recebeu uma proposta, eu não sou uma pessoa muito conformada. Então, eu nunca me conformei muito com algumas coisas, e aí, voltando para a maternidade, justamente uma delas que pesou muito para mim era a questão da flexibilidade, né? Então, assim, isso lá atrás, em 2015, para mim, era algo que eu já gostaria de ter implementado na minha rotina, mas por que não? Eu não posso ser um pouco mais flexível com o trabalho quando a minha filha fica doente, né? Eu vou desenvolver o trabalho, mas eu queria ter essa flexibilidade. Então, sempre foi um desejo ali no fundo de proporcionar mudanças. Eu acho que a iGo, ela está muito ligada a esse meu desejo, assim, de fazer as coisas de uma forma como eu acredito que funcionaria. Nem melhor, nem pior que ninguém, mas a minha maneira. E hoje, eu estou muito feliz com as nossas conquistas, especialmente porque, não só como eu comentei com com todas vocês na nossa call inicial, a gente está em São Paulo, mas também estamos num momento de expansão, então agora a gente também
tem o nosso escritório próprio em Lisboa, então passamos a atender serviços em Lisboa, e para mim isso é uma conquista extrema, é um recomeço de novo, é um novo desafio, mas que eu estou disposta a encarar, assim, né, com bravura. E eu acho que quando eu recebi o convite, é impressionante, porque a gente sempre tem aquela síndrome do impostor, e é realmente isso, né, de que será mesmo que eu, poxa, com pessoas mulheres tão fortes, tão admiráveis, elas, né, olha o histórico profissional delas, então me questionei um pouco, mas ao mesmo tempo acho que, por que não? Acho que se as coisas estão acontecendo, elas têm, né, um fundamento. Eu acho que isso aconteceu muito também, ainda acontece comigo quando alguns dos clientes, e aí com toda a humildade do mundo eu falo, me procuram e eu falo, nossa, esse era meu sonho, poder trabalhar com esse cliente, e receber feedback positivo, e receber, sabe, procuras e voltando e etc. Então eu acho que é isso aí, é um eterno recomeço e me sinto lisonjeada mesmo. Muito obrigada pelo convite. Gil, é mais que um recomeço, né? Uma expansão, é você falar de um recomeço até internacional, começo e recomeço, né? Então, parabéns por essa conquista, com certeza é o que a Fernanda falou, né? Nossa, será que eu? Sim, você, né? E isso é motivo da gente te trazer para esse painel e dividir essa história com a gente. E eu queria que a Virgínia contasse um pouco agora também desse momento de carreira dela, até porque ela é uma mulher que desbravou caminhos de tecnologia e foi uma das primeiras mulheres a ter títulos, né, aqui no Brasil. Eu queria que você contasse isso pra gente, porque na nossa conversa já apareceu muito, né, dessa Virgínia, então divide pra gente o que está acontecendo agora com você. Ai, obrigada, Vanessa. Bom, depois de tantos anos de mundo corporativo e foi 26 anos de mercado financeiro, né, eu tive só no mercado, eu resolvi tirar um sabático, e acho que o sabático foi bem importante para colocar as ideias, né? Quando você chega aos 50, você fala, opa, o que eu quero nos próximos 50? Eu pensava isso, né? Eu quero continuar nesse mercado, nessa rotina, ou, né? E aí eu pensei, poxa, a vida é uma só, né? É uma oportunidade de eu desbravar novos mercados. Então, o mestrado já foi uma experiência incrível, assim, né? Voltar a estudar para uma parte acadêmica, né, que já tinha deixado para trás. E aí o que fazer, né? Eu, com certeza poderia, né, como a Juliana, né, eu recebo propostas de trabalho para voltar a fazer o trabalho que eu fazia em uma determinada empresa, mas aí eu penso, o que eu quero para mim, né? Aí eu venho também a ideia do sucesso da Fernanda, que a Fernanda trouxe para a gente. O sucesso é a sua jornada, né? O que é o sucesso? E o sucesso é diferente para cada uma das pessoas, né? Então, você tem que identificar o seu sucesso. Então, para mim, a busca do sucesso agora, nesse momento, eu quero conhecer muitas empresas diferentes, eu quero conhecer pessoas diferentes, eu quero conhecer realidades diferentes. Então, foi isso que me levou a empreender e a criar uma consultoria. E, realmente, não é fácil, né? Tem outros problemas que ninguém te conta, né? Ser empresário no Brasil não é fácil, né? Você tem muitos obstáculos, né? Que você precisa percorrer, né? Para ser um empresário de sucesso aqui no país. Mas eu estou adorando passar pela jornada, né? Cada dia é um aprendizado novo, cada dia é um cliente novo, com uma experiência nova. E isso é o que me faz feliz hoje. Então, assim, esse é para mim o meu sucesso, é estar onde eu estou e estar fazendo o que eu estou fazendo. Então, sim, esse é o meu momento atual. Estou prospectando clientes, eu estou desenvolvendo projetos, eu estou dando aulas que eu amo fazer, e acho que esse é o meu futuro dos próximos 5 anos, pelo menos, né? Eu acho que é onde eu vou estar aí nos próximos 5 anos. Muito obrigada por dividir com a gente. E na fala de vocês, não só quando a gente começou a conversar para organizar esse painel, mas também quando a gente estava pensando nas perguntas, né? O que a gente queria compor como os pilares do painel. E um ponto que já apareceu aqui, e apareceu também nesse momento, foi muito sobre esses questionamentos internos e externos, né? Sobre o papel
que a gente tem como profissional, como mãe, como esposa, como filha, como família, né? E veio muito na fala de vocês essa questão de capacidade, né? Então, será que é para mim? Será que eu sou mesmo? E aí, Virginia, eu queria que você contasse para a gente um pouco de como você passou isso, né? Por isso, pela síndrome do impostor, né? E conta para a gente também um pouco dessa sua capacidade de gestão no exterior que você trouxe para a gente com um momento bastante importante da sua carreira. Ah, sem dúvida. Passei por isso também, viu, Juliana? Essa coisa do síndrome do impostor, é olhar para a gente e falar, será que eu posso? Em 2008, fui convidada para gerenciar uma equipe nos Estados Unidos. Então, eu era uma garota que trabalhava em projetos de recursos humanos em Curitiba, né? Assim, claro, era uma empresa multinacional que eu gostava muito, mas assim, naquele momento, eu fiquei me questionando, eu falei assim, mas por que eles vão convidar uma pessoa, né, em Curitiba, uma mulher, para gerenciar uma equipe nos Estados Unidos, né? Você vem com aquela síndrome do impostor dizendo, não, você é latino nos Estados Unidos, gerenciar a equipe, não, você é mulher, imagina, por quê, né? E qual não foi a minha surpresa? Que eu, na verdade, estava no succession plan daquela posição, eu era a pessoa que estava indicada já há anos para ficar responsável por aquela posição. Eu estava sendo treinada e eu nem percebia isso, né, nos anos anteriores. Então, naquele momento, me deu essa coisa de, poxa, será que eu posso, né? E aí, claro, aí você liga, você procura a sua rede de contatos, né, seu mentor, né? Eu procurei meu mentor, né? Eu não sei se vocês têm mentores, mas na minha carreira inteira, eu tive pessoas que eu chamava de, entre aspas, mentores, que eram as pessoas com que eu me aconselhava, né, para essas situações de carreira. Então, procurei meu mentor, procurei umas amigas, né, aquelas que tinham passado pela minha carreira, que conheciam a minha carreira, e todo mundo falava, nossa, imagina, e me lembravam, as pessoas me lembravam dos momentos que eu tinha sido uma pessoa de sucesso, que eu tinha conseguido resolver problemas, que eu tinha conseguido desenvolver projetos, entregar projetos. Então, isso é muito importante. Eu até tenho uma amiga que ela guarda feedbacks, né, para nesses momentos de que a sua autoconfiança está baixa, ela lê os feedbacks, fala assim, opa, peraí, deixa eu resgatar quem sou eu. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, né, quando eu cheguei nos Estados Unidos, gente, eu liderei uma equipe que é uma equipe de pessoas. Gente é gente em todos os lugares do mundo. E a minha surpresa é que eu tinha pessoas, e eu morava em Curitiba, e eu já tinha viajado para o exterior várias vezes, eu tive pessoas na equipe que nunca tinham andado de avião. Assim, uma pessoa de 25 anos, né? Eu tenho certeza que todos aqui já viajaram de avião, crianças, né? Seus filhos já viajaram de avião, mas aquela pessoa de 25 anos nunca tinha saído da cidade. Então, a gente tem percepções, às vezes, muitas vezes erradas sobre as coisas, né? E aí, naquele momento, eu falei, nossa, as pessoas são pessoas e isso aqui, esse mundo é um mundo só, né? E foi bem interessante a experiência lá nos Estados Unidos. Aconteceu não, mas eu sou brasileira e todos os dias eu dizia bom dia, sabe aquela coisa, good morning, e eles trabalhavam nos cubículos e eu nunca recebia Nem um olhava good pro morning lado, back. Né? Nunca recebia um good morning back, nunca. Sempre, oi, good morning, né, gente? Eu sou assim, sempre fui. No dia que eu fui embora, na minha despedida, alguém perguntou, e agora? Quem vai falar good morning pra gente? Então, eles gostavam, eles ouviam, mas eles não retribuíam, né? Cada um no espaço deles. Então, foram experiências que eu tive lá bem interessantes e que me ajudaram a mostrar quem eu era realmente como gestora. Também tive situações de ter que demitir pessoas por performance. Imagina, uma latina, mulher, querendo demitir um americano, né? Assim, eles têm todo um conceito lá de sindicatos muito forte, e isso para mim foi muito enriquecedor na carreira. Mas eu vou ser sincero, depois de um ano, eu já queria outra experiência, né? A experiência trabalhar nos Estados Unidos, ela é
super interessante, mas é um ambiente bastante assertivo, né? Um ambiente de bastante competição, e eu queria outras experiências, eu queria experiências mais, onde eu pudesse ser uma gestora mais humanizada. Nos Estados Unidos eu era uma gestora mais de resultados, mas eu preferia ser uma gestora mais humanizada, e aí eu fui buscar outras expatriações que pudessem me ofertar isso. E hoje, com certeza, você juntou a trajetória, né? Todas essas experiências para ser a gestora da sua empresa, né? E fazer o humanizado do seu jeito. Obrigada, Virginia. E abordando um pouquinho um outro pilar, eu queria chamar a Ju para contar para a gente sobre a questão da maternidade e da idade, né? A Ju já tocou um pouco nesses dois pontos na fala dela, mas na nossa conversa ela trouxe experiências muito interessantes e esse questionamento externo, né? Que sempre vem aí presente muito forte. Ju, conta para a gente um pouco disso. É verdade, Ivan. Bom, eu fui mãe relativamente nova, né? Eu tinha 26 anos. E eu posso dizer que realmente existe uma Juliana antes da Luísa, minha filha, e uma Juliana depois. Acho que o olhar da mulher muda, são muitos desafios, você se redescobre ali como mulher, como profissional. Você tem um foco, né? Você tem um foco que é a criança que você precisa criar, e independente de qualquer coisa, você precisa ser bem-sucedida naquilo, né? Pode tudo desmoronar, mas aquilo tem que dar certo, porque é uma criança que precisa de você. E naquele momento, na minha carreira, foi um momento muito difícil, porque eu voltei para trabalhar com 4 meses, né, de licença maternidade, então a minha filha muito nova, foi ao berçário. Eu fazia pós-graduação 2 vezes por semana, então eu tinha uma agenda complexa, né? As terças e quintas, por exemplo, eu saía 6 horas da manhã para deixar ela no berçário, e eu voltava para casa meia-noite, porque eu saía da Paulista, né, que fica um pouco longe da minha casa, na GV, e até chegar em casa, chegava em casa meia-noite, ou seja, terça e quinta eu não via praticamente a Luísa. E ainda tinha 1 ano de pós-graduação para terminar. Fora tudo isso, você conciliar um bebê muito novo no berçário, ele fica muito doente, é inevitável. Então, ele não tem imunidade. Então, todo momento eu tinha que me direcionar ao meu chefe e explicar para ele que a Luísa estava doente, que eu precisava me ausentar do trabalho já naquele momento. Então, era uma luta minha, né? Por que não me dar um notebook? Eu trabalho de casa, porque não era uma escolha, né? A escola não aceita criança com febre. E eu não tinha quem recorrer. Então, ou eu ia ficar, ou meu marido ficava. Lógico que a gente se revezava na medida do possível, mas, no final das contas, recai sobre a mulher, né? Afinal de contas, era eu que amamentava, era eu que tinha que fazer essa rotina de tirar o leite, era eu que tinha que dar conta da casa e assim por diante. Então, eu posso dizer que não ter uma rede ali que te apoie, né? Ou uma gestão que compreenda isso, pode gerar impactos muito profundos, e que foi o que aconteceu comigo, né? Naquele momento, eu, por diversas vezes, fui chamada para reunião pelo meu gestor para falar que ele achava que a minha filha devia ter algum problema, que eu precisava levar ela para um médico para investigar, porque não era possível que uma criança ficava doente tantas vezes assim, coisas desse tipo. E aí, naquele momento, vem, então, a sua autoestima vai até o chão, e foi quando a síndrome do impostor veio de uma maneira muito violenta, onde eu falei, eu não sou capaz de dar conta de tudo isso. Não dá, eu não consigo, eu não nasci para fazer tudo isso, eu não sei como as pessoas conseguem, mas realmente eu não consigo. Não sei ser profissional, não sei ser mãe, tudo ao mesmo tempo. E desacreditei que eu realmente era capaz daquilo. Foi muito importante, porque tive o apoio do meu marido de uma forma muito forte, acho que a gente vai explorar isso um pouquinho mais lá na frente, mas então eu pude, né, vivenciar depois a maternidade um pouquinho focada nela, e me redescobrir como mãe, e entender que eu precisava também do trabalho, que aquilo para mim era importante, independente de tudo. E foi, acho que isso foi, assim, como eu mencionei mesmo no início, disruptivo para entender o que eu quero e aonde eu vou chegar. E, assim, a gente não precisa passar por cima de ninguém, mas eu acho que a gente pode encontrar caminhos e alternativas. Então, hoje, eu acredito muito nisso, e acredito que as pessoas não têm ideia do tamanho do impacto que elas possam causar na vida do outro, positivo ou negativamente. Então, acho que como uma otimista de nascença, eu vou procurar sempre gerar esse impacto positivo. Acho que sempre fica aquela máxima, né? Se eu morresse amanhã, como que as pessoas lembrariam de mim? Então, para mim é isso. Eu acho que a Luísa foi o
o meu guia, ela é o meu norteador até hoje, e eu falo sempre, acho que ela é a minha inspiração, porque me faz ser sempre melhor, e é isso, assim, é o que eu quero deixar de legado para ela e para o futuro. Então, isso para mim foi muito marcante, realmente, na carreira. E uma mensagem para quem é mãe, aqui que também está ouvindo a gente, né? Mulher de sucesso, e o sucesso, né, Ju, como ele estava falando agora há pouco, quantas coisas você trouxe para a gente, quantos exemplos, quando você teve de coragem, né, para poder também, com certeza, ser inspiração para a Luísa. E eu queria trazer a Fernanda para a nossa conversa agora, que ela contasse um pouquinho para a gente da trajetória dela no Santander. Então, a gente sabe que hoje você tem uma cadeira e embaixo de você tem diversos tipos diferentes de pessoas, diversos perfis, mas é um time grande. Então, a gente queria que você contasse um pouquinho, né, como que é isso tudo e também ser mãe, dentro de todo esse panorama. Eu posso dizer que é uma agenda bem intensa e divertida, né? Porque acho que não tem rotina, né? Acho que a gente é muito dinâmico, além de, óbvio, muito trabalho, né? Eu acho que a minha característica é muito de sempre ter trabalhado em empresas com bastante intensidade, né? Eu tenho um perfil bastante de trabalhar com disciplina e planejamento, né? Então, isso me ajuda bastante a lidar, eu acho que com essas questões, né? Dentro do contexto que a gente está. Acho que, como eu comentei, né? Eu tive uma passagem ali importante de contribuidora individual, que atendia os negócios e que estava ali dando recomendações para redes de negócios sobre as estratégias de RH, para uma área que tem uma característica operacional, mas que eu sempre digo que é um operacional estratégico, né? Então, se a coisa não funciona aqui, o resto também não, dentro de recursos humanos também não segue, né? Também não anda. Então, acho que esse foi o primeiro ponto, né? Quando eu tive a intenção, eu me candidatei a essa vaga, eu quis ir para lá, né? Então, acho que o primeiro ponto interessante aqui foi isso, né? As pessoas, quando eu cheguei dentro dessa área, me olhavam, mas você estava ali, né? O tempo todo dentro da área de RH, mas atendendo o negócio, e aqui, querendo ou não, você está em processos que são mais para dentro de recursos humanos, né? O que te motivou a ir para essa cadeira, né? E como eu falei, acho que teve toda essa coisa do desafio de gestão, mas também de se aprofundar e de trazer um pouco de todos esses aprendizados, né? Essa visão do negócio para dentro dos processos de RH, toda essa visão cliente que a gente fala tanto, né? Que fica muito na teoria, para tentar trazer na prática, né? Acho que esse dia a dia é realmente bastante intenso em termos de equilibrar todos os pratinhos, né? E eu já vi várias analogias sobre isso, mas a que eu uso para mim é assim, sim, a gente equilibra vários pratinhos, mas se tiver que cair algum, que caia um de plástico, porque pelo menos ele não vai quebrar, ele vai ficar só talvez danificado e a gente depois dá uma arrumadinha e tá tudo bem. O de porcelana tem que ficar ali rodando o tempo todo. Então, acho que esse é o meu dia a dia, todos os dias, né? E quando eu conecto um pouco com a maternidade, acho que tem várias coisas sinérgicas aí com o que a Ju comentou, né? Acho que o principal aprendizado da maternidade dentro desse contexto do trabalho aqui no Santander é um pouco da gente relativizar as coisas, né? O que é mais importante? Nossa, a ordem de importância e aquilo que é urgente e importante quando você não é mãe, quando você é mãe, muda muito, né? Então, eu comecei a ver os problemas, né? E numa área de operações, às vezes, um pequeno problema se torna muito grande, né? Porque pode ter um impacto grande em outras pessoas ou algum risco que você tenha que gerenciar. Eu acho que a experiência da maternidade me traz, talvez, mais leveza para olhar para aquele problema que antes eu olhava de maneira tão grande, né, e que falei, não, tem solução, né, e aí a gente começa a ver que problemas sem solução realmente são muito poucos, a gente tem, sim, que talvez parar, refletir, pensar, pedir ajuda, né, ser humilde de que se foi um erro, se não foi, e traçar ali, então eu acho que realmente é um aprendizado diário e acho que nesse momento especificamente em que a gente está com um ano bastante desafiador, eu percebo que todos os dias é um exercício bacana aí para trazer essa leveza para o dia a dia e lidar com esses desafios.
Gente, tá uma delícia a nossa conversa, né? Tenho certeza que todo mundo tá aqui ficaria batendo um papo com a gente a tarde toda, né? Mas eu queria que a gente tivesse, na verdade, uma mensagem final agora para quem está nos assistindo, e trazendo nessa mensagem de vocês um ponto que foi muito legal que a gente conversou, que foi, até a Virgínia já citou, a questão da autoconfiança de você ter uma rede de apoio. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco de quanto isso foi importante para vocês, né? E qual é o conselho, qual que é a mensagem final que vocês queriam deixar, vocês, mulheres inspiradoras, para inspirar outras pessoas, outras mulheres, e que essa história possa, né, ter sempre muita gente aqui sentada nessa discussão de mulheres de sucesso com a gente. Quem quiser começar, quer começar, Virgínia? Pode ser você. Pode? Pode. Bom, eu já comentei com vocês sobre autoconfiança, né? Eu acho que é super importante a gente cuidar, né? Acreditar, né? Olhar para o seu histórico, olhar para o seu currículo e se, né? E crescer com isso, né? E isso é muito importante, ter a rede de apoio, ter amigas com quem você pode confiar, né? Relacionamentos, isso é muito importante para a saúde mental de todos, né? E também para você ter maturidade da inteligência emocional. Mas se eu pudesse deixar assim uma mensagem de carreira, né? Acho que eu tenho um pouco mais de tempo de carreira de todas as meninas, era para você cuidar do seu mindset. Eu acho que o seu mindset dirige o seu futuro. Então, assim, hoje você é fruto do seu passado. Então, hoje é o futuro do seu passado. Então, o que você pensou lá no passado, você concretizou e você é hoje. Mas eu tenho um professor, o Otto Scharmer, e ele fala que o futuro emerge do presente. Então, assim, tudo que você estiver fazendo hoje vai, né, se reverberar no seu futuro. Então, o seu mindset ele é muito importante, né? Então, como você pensa quando você tem, por exemplo, acontece um obstáculo na sua vida, né? Como você reage? Será que esse obstáculo você transforma ele em oportunidade ou você para, né? Você é mais vítima ou você é protagonista, né? Diante de um problema, você fica se vitimizando ou você olha para frente, né? Quando um amigo tem sucesso, né? Quando você entra lá nas páginas, nas redes sociais, no Instagram e vê sucessos, você usa isso para alavancar o seu sucesso ou para te deixar triste e etc. Então, eu queria, assim, se eu pudesse deixar aqui uma mensagem, cuidado com o seu mindset, cuide dele, porque é ele que vai te direcionar para o seu futuro. Dica de ouro da Virgínia. Obrigada, Virgínia. Eu queria chamar a Ju. Então, falando um pouquinho, acho que da rede de apoio, eu acho que é fundamental, né? Eu falo por experiência própria, naquele momento, linkando ali com a maternidade, o profissional e etc. Sem dúvida alguma, meu marido foi um pilar de extrema importância, né? Onde ele conseguiu identificar que eu estava passando por um processo que eu precisava de ajuda, né? Assim, não, logicamente, no papel como pai, que ele sempre exerceu muito bem, mas como parceria mesmo ali, como casal, como mulher, como indivíduo. E então, assim, ele poder ter aquele olhar para mim, né? E falar, se dedica um pouco à maternidade, tenta entender se é isso que você precisa, né? Veja se esse é o caminho. E assim como em outros momentos da minha vida, foi fundamental. E aí, logicamente, acho que isso se estende para todas as áreas, né? Profissional, como acho que alguma das meninas já mencionou, todo mundo tem problemas e outro fator que eu acho que a maternidade me trouxe muito é a empatia. Então, eu busco sair um pouco da minha bolha com frequência para entender ali o que é a dor dessa outra pessoa. Porque são dores, né? Não tem mais nem menos, são dores. Cada um sente a sua. E eu acho que a minha mensagem final seria para que a gente consiga sempre manter essa coragem, né? Acho que a coragem de recomeçar, como eu disse, é muito importante. A gente nunca começa do zero, a gente começa de algum ponto. E no final das contas, eu, de novo, como muito otimista, eu enxergo que ou a gente ganha em aprendizado ou a gente conclui aquele objetivo que a gente tinha. Então, não existe, a gente nunca perde, né? Existe ali uma dificuldade que você enfrenta, mas que no final das contas você consegue entender que você precisava daquele aprendizado, porque você precisava daquele amadurecimento, né? Porque você precisava enxergar a situação com um outro olhar. Então, eu acho que é importante a gente, até como a Virgínia falou, entender que
O sucesso é relativo, né? E o que é o sucesso para você? Para mim é ter paz de espírito. Quero ter paz de espírito, eu quero ter tempo para ficar com a minha família, eu quero poder curtir a infância da minha filha, eu quero criar memórias para ela. Então, acho que isso é o que é mais relevante na minha vida. E aí, o resto eu acho que é uma repetição de hábitos. Aquilo que você faz constantemente é aquilo que você se torna. Então, não desista, né? Porque os obstáculos, eles vão surgir diariamente. É isso. Obrigada, Ju. Fernanda, traz sua mensagem para a gente também. Eu acho que eu queria comentar 2 pontos, né? A primeira da gente sempre se olhar como um ser humano integral, né? Não existe a Fernanda pessoa, a profissional, a mãe, a mulher. Então, assim, eu tô aqui, se a escola do meu filho ligar, eu vou parar para atender o telefone e tá tudo bem, né? Acho que a gente está lidando com tudo isso e esse equilíbrio é importante, né? Então, saber... os momentos das pausas, os momentos das acelerações, acho que é muito importante. E pegando um gancho um pouco da questão da coragem, né? Uma coisa que eu ouvi em alguns treinamentos que eu já fiz e gosto muito dessa correlação, né? Primeiro que eu acho que coragem não é o contrário de medo, né? Eu acho que é justamente na linha do fazer com o coração e de ir em frente. E quando a gente fala de medo, né? Eu acho que eu tenho medo todos os dias de que alguma coisa não tenha, se dê errado e etc. Mas uma coisa que eu ouvi uma vez e que eu uso muito para minha vida todos os dias é que o seu medo ele tem que ser funcional, né? Ele não pode nem te paralisar a ponto de você não fazer algo e nem também aquela coisa de que vou me jogar daqui do 6º andar, né? Porque tá tudo bem, né? Então, aquela coisa de que nós, como somos crianças, né, nós perdemos ao longo da vida. Então, que a gente possa ter realmente essa sensação de coragem com leveza, né? E uma visão nossa do todo de maneira bastante integral, como ser humano, como profissional, como mãe, como mulher, enfim. Que maravilhoso. Gente, obrigada, Fernanda, Ju, Virgínia, muito obrigada por terem aceitado esse convite, por fazer parte do nosso Brasil Talks, mais um webinar de sucesso. E eu queria também deixar minha mensagem final. Eu pensei muito no que vocês conversaram, né, comigo, desde o momento que a gente falou que ia fazer esse webinar, e o quanto vocês já me inspiraram também. E o que fica para mim muito forte é essa questão da trajetória. Problemas vão existir, break the bias é todos os dias, né, saber que vão ter os impostores internos e externos, vai ter a influência interna e externa, ter uma rede de apoio é muito importante, mas a mensagem que eu também quero deixar para vocês é uma frase que eu gosto muito da Madre Teresa, que ela diz que não é para a gente esperar, né, que existam grandes líderes, faça você mesmo, pessoa a pessoa, seja leal às ações pequenas, porque é nelas que está a sua força. Então, eu gosto muito dessa mensagem, eu acho que traduz muito o que a gente está conversando hoje também. E eu queria chamar uma pessoa muito especial para deixar a mensagem dela e para comentar um pouquinho o que a gente teve nessa manhã, que é a Paty, que ficou tão quietinha aí, eu sei que ela tem muita coisa para falar. Paty, vem fazer parte dessa conversa e trazer também a sua mensagem inspiradora para a gente. Olha, foi difícil não fazer comentário, viu? Mas eu prometi que eu ia ficar quietinha e fiquei bem quietinha. Eu acho que tem 2 coisas que eu gostaria de comentar só no meu ponto de vista, comentando tudo que as meninas falaram. Eu acho, Fer, eu já estive na tua posição, a gente se conheceu quando eu estava na tua posição, e a maternidade me ajudou muito na priorização. E aí, em primeiro lugar, o filho e a família da gente, sem dúvida. E depois a gente vai ver o problema do funcionário, o problema que não recebeu o aumento, o outro que não sei o quê, que é o nosso dia a dia quando está na tua posição. Dá para esperar, e acho que a maternidade me ajudou a priorizar o que era o mais importante naquele momento. Era você fazer processar o aumento de um ou o desligamento do outro, né? Alguma coisa assim. Então, maternidade para mim, todo mundo que me conhece sabe como os meus filhos são importantes para mim. Hoje, graças a Deus, eu tenho 4, porque já tenho genro e nora, né? Então, já aumentou a família e põe todo mundo embaixo da asa mesmo, e mais um monte de gente que eu tenho embaixo da asa, incluindo a Ju, que está sempre embaixo da minha asa ali, a Ju Ruiz também, então, sempre podendo ajudar, e meus mentorados, eu gosto de fazer isso. E o segundo, eu acho que eu sempre tenho uma certa disputa interna entre síndrome do impostor e do sabotador, porque eu acho que muitas vezes a gente mesmo se sabota, porque a gente não acredita na gente mesmo.
Então, a gente fala dos outros, né? Os outros estão sabotando, os outros estão isso, os outros estão fazendo... Então, eu tive gestor que falou de tudo, tive gestora que me disse que eu não ia passar na minha expatriação porque eu era de operações, povo de operações não passa. Passei, fui para lá. Então, assim, tive tudo. E tenho um mentor até hoje, que até hoje ele me acompanha, e quando eu mudo, quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou lá e falo com ele, complemento, e ele me cutuca e fala, será que é isso mesmo? Não está na hora de parar, não sei o quê, olha a tua idade, né? Mas ele está sempre me acompanhando. Não é mais aquela mentoria diária, semanal, mensal, mas é aquela na hora que precisa, ele está ali para mim. Então, eu acho super importante a gente ter assim, um acompanhamento da nossa carreira. Seriam as duas, o meu encerramento seria esse, eu acho a importância de um mentor para acompanhar vocês e para ser a tua rede de apoio profissional, porque a rede de apoio pessoal é outra, né? E eu acho que a maternidade, como ela nos guia na priorização de coisas, seja mãe de criança, seja mãe de pet, porque a gente é mãe de qualquer jeito. Né? Então, aí estamos. E aí, eu gostaria, então, de agradecer de novo, Fer, Virgínia, Ju, vocês arrasaram, eu sabia que ia ser um sucesso, que vocês tinham muitas histórias, tanto que eu nem precisei entrar no painel, né? Deixei para vocês e fiquei quietinha. Ivan, que está sendo uma mulher de sucesso também, crescendo aí muito, vindo junto com a gente, junto com o Brasil Talks, junto com o Latam Talks, a gente está só desenvolvendo e vendo a Vlan crescer e aflorar. Então, parabéns para você também, Van. E muito obrigado a todos. Não deixem de preencher a pesquisa aqui para a gente, porque a gente gosta sempre de saber o que está acontecendo, certo? E nos vemos no mês que vem. Obrigada, gente. A pesquisa já está aí, então é só responder. Obrigada, Paty. E a Paty aqui com um super papel de minha mentora, que é tipo quase todo dia, toda hora. Paty, pode falar rapidinho? A gente já está acostumada. Então fica também meu beijo, meu agradecimento para você, Paty. E deixem aqui para gente a opinião de vocês, como foi a nossa manhã de hoje. E já tem mais, né? A gente vai ter live ainda esse mês, teremos coisas ainda para acontecer. Então até a próxima, gente. Obrigada. Um beijo.